Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre tipos de dados. Como a gente está utilizando a linguagem de programação Java para aprender lógica de programação, então eu vou apresentar os tipos de dados da linguagem Java, ok? Então a gente tem aqui o int, que vai representar números inteiros, o long, que também representa números inteiros. Eu estou falando aqui dos últimos 4 aqui, ok? A gente vai tratar de dados numéricos na aula de hoje. E a gente tem o long, que também representa tipos de dados inteiros, ou seja, não tem casas decimais. E vamos falar um pouco também sobre o float, que também é um dado numérico, porém ele é um dado numérico para representar números com casas decimais, ok? Que não são números inteiros. E o double também vai ser utilizado para tratar de números com casas decimais ou números reais, né? No caso aí da matemática aí. São números que têm casas depois da vírgula, ou seja, não são números inteiros, ok? Então vamos voltar lá para o nosso Eclipse. Vamos aqui orientar aqui com alguns textos. Lembrando que para você comentar código, você coloca // e você pode escrever o que você quiser. Que o programa não vai ler as linhas que tem comentários. Então ele não interfere em nada o código. Ele serve apenas para inserir informações ali no seu programa. Então, coloquei // e vou escrever alguma coisa apenas como orientação. Então, vamos falar do tipo de dado inteiro. Então, em Java, a gente declara uma variável. Já foi falado isso aí em outras aulas. Quem está chegando agora, assista as outras aulas, você vai entender do que nós estamos falando. Então, a gente vai declarar a variável com o comando int e a gente vai dar um número. Então, colocar aqui tipo inteiro. Colocar tipo inteiro e vamos colocar um número qualquer aqui para ele. Ok? E vamos também declarar variáveis dos outros tipos. Aqui eu escrevi errado, né? Vamos colocar aqui então, vamos fazer um comentário. Tipo de dado. Agora vamos falar do long, né? Também o long a gente vai representar com o comando aqui long. Ok. E vamos colocar um nome para essa variável. Tipo long. E vamos colocar um número também. Vou colocar aqui 10. Eu vou falar as diferenças aqui de cada um. E vamos também representar aqui o float. O float já explico melhor cada dado, ok? O float, a gente vai colocar um valor para ele, atribuir um valor. Então, o float, para declarar uma variável float, escreve float, o nome da variável, pode ser qualquer nome, né? E vamos colocar um número aqui também. E vamos colocar aqui também, atribuir um valor. Vamos criar uma variável, né? Double. E vou explicar um pouquinho sobre o double também. Double, tipo double. Estou fazendo bem simplão, aqui bem didático, para não ficar enchendo linguiça, beleza? Não vou me ater muito a detalhes. É uma coisa mais prática aqui, ok? Então eu tenho o tipo de dado inteiro. Eu declarei uma variável. Quando eu faço isso aqui, gente, ó, tá? Quando eu faço isso aqui, eu estou dizendo o seguinte: olha, crie uma variável para mim chamada tipo inteiro, que é do tipo inteiro, com o valor atribuído a essa variável, o valor 4. É como se eu tivesse criado um espaço em memória ali e dado um nome para essa caixinha de memória ali, como se eu tivesse chamado ela de tipo inteiro e colocado alguma coisa lá dentro. O que eu coloquei lá dentro é o número 4, ok? Aqui é a mesma coisa, né? Então, eu acho que fazer um desenho aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui instalado o whiteboard, aqui, acho que tem aqui instalado.
Eu não estou com uma mesa aqui para desenhar, mas eu vou tentar aqui fazer só um desenho aqui, simples aqui, para vocês entenderem o que está acontecendo. Está demorando para abrir aqui. Tá, enquanto carrega ali, vamos continuando, depois eu faço um desenho simples ali para vocês entenderem. Então aqui o que acontece, ó, eu tenho aqui 4 tipos de dados. Vamos ver um pouco a diferença, vamos imprimir isso aqui para a gente ver como é que o nosso programa vai se comportar, como que ele vai apresentar esses dados. Então vamos escrever aqui, ó, esse aqui é um comando aqui que te dá, que é o system.out.println, que serve para escrever alguma coisa para a gente ali no console do nosso programinha. Então vamos colocar aqui alguma coisa escrita. Então o tipo inteiro, que é o nome da minha variável, né? Que eu criei lá em cima, aqui, ó, nessa linha 10. Então, eu estou chamando, ó, o tipo inteiro só para organizar, tá? Tem valor. Aí, eu vou colocar igual, espaço aqui, para não ficar tudo ó, junto. Quando eu coloco o mais, eu consigo colocar uma variável ali, não um valor. Quando eu coloco a variável ali, o nome da variável, ele tem valores guardados dentro dele. No caso do tipo inteiro, ele vai ter o valor 4. Então, eu não vou digitar 4 aqui. Eu simplesmente vou colocar tipo inteiro. Ou seja, eu estou chamando, olha, mostra para mim o que número que tem, que dado que tem, que informação tem nessa variável aqui, tipo inteiro. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, ó, eu quero que você escreva o seguinte: o tipo inteiro tem valor igual e mostre para mim o que tem dentro dessa variável chamada tipo inteiro. Seria isso. Então, vamos fazer aqui. Ó, se você já é programador e tem experiência, esses vídeos não é para você, tá? Isso aqui é para quem não sabe nada de programação, entende? Você não está perdendo o seu tempo. Então, são coisas básicas aqui, justamente para ensinar aí o pessoal que está começando. Então, vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa, ó. O tipo long tem valor igual mais tipo long. Beleza? E vamos fazer isso. Eu vou copiar aqui, ó. Vou ser preguiçoso aqui. Vou colocar aqui tipo float. Tem valor tipo float. Só para ganhar tempo. Então aqui vamos colar lá o tipo double. Falta, né? Então, double. Tem valor tipo double. Ok? Vamos ver o que acontece. Ó, você tem duas formas de executar. Tem um botãozinho aqui em cima, que vai rodar o programa, que é esse start aqui, verdinho. E você consegue também clicar com o botão direito em cima da classe principal, a classe testadora, no caso, né? Onde vai startar o seu programa. E você vai aqui em Run As e escolhe Java Application. Ok? Duas formas. Então, eu vou clicar aqui no botãozinho e vamos ver ó, o que aconteceu. Notem, agora o que interessa para nós é isso aqui. Notem que a representação dos números inteiros ó, não tem casas decimais, ou seja, não tem vírgula alguma coisa ou ponto alguma coisa. Lembrando que em programação não se usa vírgula para separar casas decimais, utiliza ponto, ok? Então aqui no caso, ó, nota que o tipo inteiro e o tipo longo, ele foi apresentado sem casas decimais, porque ele é assim, tem que ser assim, ok? E o float, ele é utilizado para representar números que não são inteiros, ou seja, números fracionários, ou seja, números que têm casas depois da vírgula. Por exemplo, 35,42, 10,85, enfim, são números com casas decimais, ok? E o double é a mesma coisa. Então, para que ter o tipo float e o tipo double? Questão de precisão, né? Então, a questão de precisão. Se a gente voltar lá no nosso slidezinho, o int ele tem 32 bits, então ele é para números menores, né? Que não são muito longos. E o long são 64 bits, ou seja, ele utiliza mais memória, ele tem mais precisão, mais casas decimais, ok? Então, para números muito grandes, que sejam inteiros, a gente utiliza o long.
E para números fracionários, né, números com casas decimais ou números reais, se você preferir, ou seja, tem um número, a parte inteira e tem a parte decimal desse número, a gente vai utilizar o float e o double, sendo que o float ele é um número com menor precisão, no sentido de que você não é tão grande o número, apesar de todos eles serem muito grandes, tá? Que informática é assim, programação, normalmente a gente tem uma capacidade grande de armazenamento de valores numéricos. E o double, ele tem uma precisão maior, ou seja, você vai utilizar ele aí para dados numéricos mais longos e que tenha casas decimais, ou seja, são números reais, ok? Que tenha ponto flutuante, que o pessoal fala, tanto o float quanto o double. Ok? Não vou me aprofundar muito nisso, é mais uma introdução. Se quiser se aprofundar nisso, tem outros vídeos aí para ajudar vocês nessa questão. Então aqui, ó, então notem que a apresentação do número é diferente. Então vamos ver aqui se... Não sei o que aconteceu aqui, travou aqui, então não vou desenhar nada. Então aqui é o seguinte, ó. Pensa assim, que uma variável é um espaço reservado em memória no seu computador, que serve para quê? Para armazenar uma informação. Mas para eu saber onde está essa informação, eu tenho que dar um nome para essa variável. Imagina assim, que seja um fichário com várias gavetinhas. E cada gaveta tem que ter um nome. Ó, nessa gaveta com o nome tipo inteiro, eu quero que você coloque lá o valor 4. Seria isso, tá? Bem simplesinho, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Eu posso alterar esses valores. Se eu chegar aqui, por exemplo, ó, eu quero mudar. Eu não quero que... Eu quero que armazene agora, troque o valor, né? Sobrescreva, né? Eu não quero mais que seja o valor 4. Eu quero que o valor que está armazenado em tipo inteiro seja 38. Ou simplesmente o resultado de uma operação, seja o 4 vezes 8, certo? Vamos ver o que acontece? Vamos executar. Tem que salvar antes, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? O que ele fez? O tipo inteiro tem valor 32. Ele mudou o valor, certo? Então, o que eu colocar aqui, o valor que eu atribuir a essa variável, ele vai assumir esse novo valor. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o double, por exemplo. Ó. O tipo double, que é o nome da minha variável, tá? O tipo double, ele vai receber o quê? Ele vai receber ele próprio, eu poderia colocar. Ó, quando eu faço isso em programação, ó, tipo double recebe tipo double, quer dizer assim, olha, o tipo double agora vai receber o valor que ele está no momento atual, mas só que eu quero que você some com mais 5. Vamos ver o que acontece? Ó, tipo double, ele estava, não lembro, ele estava com o valor 12, né? E eu quero que você some com 5. 12 mais 5. 12 mais 5 não é 17? Olha aqui, ó. Tipo double, assumiu agora o valor 7. Aqui em cima, eu não comecei, ele não estava com 12, ó. Eu simplesmente disse o seguinte, olha, faça o seguinte, tipo double, agora eu vou atribuir o igual, não tem a ver com igualdade, tá? Nesse caso. A gente está falando de atribuição. Então, essa é uma confusão também, ó. Então, não, isso aqui, o nome disso aqui é um operador de atribuição. Então, ó, o tipo de double vai receber o resultado de tipo double mais 5. Ou seja, tipo double ele já tem o valor 12. Ó, então, eu quero que você faça o seguinte. Pegue o valor que está em tipo double, onde estou apontando aqui, que é 12, e some, que é um operador aqui de soma, mais 5, que vai dar 17. Agora, pega o resultado disso aqui e atribui a essa variável, que, por coincidência, é a mesma variável aqui que eu estou fazendo a operação do lado direito. Seria isso, tá? Eu não sei se eu fui claro, estou tentando ser o mais didático possível. Se não for, coloca um comentário aí que eu explico de outra forma. Então, seria isso aqui. A gente trabalhou com os tipos principais de tipos de dados numéricos aí em Java, ok? Para a gente se orientar aí para as próximas aulas. Então,
aqui, deixa eu ver quanto tempo já passou aqui. 14 minutos. Vamos parar por aqui, porque senão fica muito longo. Então, até a próxima aula e obrigado pela atenção.